Este é o podcast Tais Boa, Moana. Um podcast babadeiro e semanal criado para você, viadinho. E esse vai ser um lugar não seguro, onde daremos conselhos errados e discutiremos tudo com extrema responsabilidade. Então, se você é uma gayzinha penosa que tá carente de um podcast babadeiro, se segura, querida. Porque nós chegamos para fechar, arrasar e divertir sua semana. E por divertir, entenda e pesa. E aí, monas, E estão aí, bons? mana? Olá, Tô amigas ótima. açucaradas. Vocês são maravilhosas. Estava com saudades de vocês. Eu nem um pouco. Mais uma vez aqui, obrigada nesse episódio de merda. Menina, ela é agressiva. Respeite, viu? Ela não tá Eita, medicada. já é sexta-feira. Não tá medicada. Ela tá Isso é agressiva. normal. Ela Ela não tomou, não. ela não tomou o gente, remédio dela entendo. hoje não, né? Não somos amigas. Ela vai tomar mais tarde o remédio, né, gata? Pra comemorar a sexta-feira, final de semana aí, ó. Na brejinha. Picacilina, né? Picacilina. Ela vai tomar muito. Era tudo que ela Pra melhorar a deseja. garganta dela. Deseja tanto. Tá aqui gemendo do meu lado. Eu sou obrigada a ficar vendo esse tipo de coisa. Vida gay não é fácil, viu? Eu, se fosse vocês, desistia dessa vida. Não, eu vou me iludir um pouquinho, porque eu já tenho, Ela é pesada, apesar viu? de tudo. eu já tenho um Ela, boy já. ela é jovem ainda, muito mulher. jovem. Ela é Eu muito já tenho um boy jovem. já, não vou me iludir não. Mas a senhora tem um quê? Um boiola, né? A senhora tem. Bicho, ela tá revivendo o filme dela, Doce Ilusão. Eu digo isso- Esse filme que nunca é em cartaz. Exatamente. Eu digo isso. Eu falo sobre esse filme pra ela. Direto. Já tá no Doce Ilusão, Pois assim. é. Várias. Como é que vem chama? cá, Parte cinco, conta né? pra Parte gente também. milhões. A senhora Parte também cinco. já começou a gravar uma Annabelle 3, 4, sei lá. Eu já Porque tô a senhora tá com blush hoje. Babadeiro. A senhora tá com blush hoje, né? Tá bonito esse blush, que eu sou, é super natural. Tá, Cobra né? quanto Tá pra assustar hypado as isso casas, aqui, Jorginho? viu? Tá. Tá cobrando quanto, bicho, pra Eu assustar vou uma de casa com graça dois mesmo, porque eu quartos? sou dessas. Eu sou uma bicha amiga, eu... Hoje Consciência somos social, todas- gente. Dinheiro não tá fácil, então eu vou hoje de graça. Estamos todas revivendo nossos personagens aí, né? Yes. Eu em Doce Ilusão, a senhora Annabelle. Essa bicha aí tá parecendo daquela princesa e o sapo. Tá, a bicha, se Thiaga. defenda, mulher. Mas meninas, Oi, menines, e o tema dessa sexta-feira, meninas? Então, gatas, hoje iremos fazer um Evolução Gay Histórica ponto 2, porque decidimos que esse tema tem muita pauta para ser hablada, ia ficar muita coisa solta. É, concordo. Né? E a gente vê essa necessidade de estar aqui cacarejando, né? Ou Uhum. fazendo nhaque-nhaque como Nhaque. boas piranhas. Pra vocês. Você é piranha? Bicho, eu não posso falar. Ela é casada. Pode, a senhora é piranha. Ela A senhora se casada. considera uma piranha? Eu sou uma piranhona aí. Thalia, a senhora se considera uma piranha? Ai, tá vendo? Ah, eu também Sempre quero ser fui, uma sempre artista. Sempre piranha. Uma vez piranha, Ah, sempre eu já não piranha. quero ser Uma vez dominante. piranha. Sempre piranha. Sempre piranha. Gente, que referência hetero é Piranha essa? Não é. sempre eu hei de ser. Gente, Tá eu bom, odeio lindinha. futebol, É só um odeio futebol. trechinho, viu? A pessoa queria cantar a música toda já. Pois Como é. é isso, hein? Mas é a versão dela. Você tem gogó? Já cacarejamos o suficiente. Desculpa, Mona. Deixa eu botar ordem nesse galinheiro, que é muita galinha pra pouco puleiro. Literalmente a Lavoisier, né, gata? Tá bom. É muito, velho. Ah, Lave a rosa. Ela viu o Rose, viado. Que bicha é essa? Então, meninas, como a gente tava conversando no episódio passado, né? Eu tava falando sobre a questão da padronização, né? Do que esse mundo moderno trouxe hoje pra gente com relação a estar muito bem, né? Então, as pessoas hoje com 30, 35 anos, que já são consideradas velhas pelas mais novinhas, né? Já são consideradas aí mariconas, por incrível que pareça. Gata. Elas têm que estar muito bem, tanto fisicamente como financeiramente. Então ela tem que ter um corpo malhado, ela tem que ter uma conta bancária legal, ela tem que ter um carro, Tem que ter local. ela tem que ser ativa e tem que ter local e tudo isso. E eu tava falando justamente do contraponto disso, né? Que é a questão de que essas pessoas mais velhas, né? De 30, 35 anos, 40 anos, sempre estão procurando
essas gays mais novinhas, na grande maioria das vezes. Não quer dizer que isso é uma regra, né? Existe a exceção às regras, obviamente, mas uma coisa que eu observo é justamente isso. Essa vontade dessas pessoas mais velhas estarem com pessoas mais novas. E isso acaba sendo muito prejudicial, na minha visão, porque às vezes essas pessoas deixam de viver coisas com pessoas ali da mesma faixa etária dela, pra estar muitas vezes com uma pessoa que não tá interessado em muita coisa. E o que vocês acham disso? Vocês acham que tem... É a questão da objetificação, né? Esses aplicativos hoje em dia de pegação é como se fosse um supermercado e temos ali as prateleiras e os padrões ali dentro. É até engraçado. E você só chega lá e escolhe. Você não dá o devido valor que as pessoas deveriam ter, que os homens maduros, mais velhos, deveriam ter. Tá entendendo? Chega o novinho, escolhe. Se o coroa tiver... Coroa, posso chamar de coroa, né? Se a pessoa madura tiver interesse também, se ela corresponde aos padrões que o novinho procura, ele vai, né? E tem a questão também de ter o pauzão, né? Ele tem que ter o pauzão. Principalmente na questão de relacionamento, né? De namorar e tal. Se não ter um pauzão... Bicha, deixa eu botar aí um parênteses nesse negócio de pauzão aí. Eu sou uma bicha muito humilde, viu? Eu não gosto de gente de pau imenso, não. Eu prefiro dos pequenos pro medianos. Mas é por causa da questão dos pornôs, né, gata? A distribuição pornô hoje em dia, bicha, hoje a coisa mais fácil do mundo é você ver um filme pornô, um vídeo pornô, você entra É ali estético, né? Tipo, nas redes que- sociais, isso você mesmo. vê... A pornografia, é estético, mas é o que pornografia vende. fomenta, né, É, essas coisas. Exatamente, a pornografia ela Exatamente. incita, no caso, essa questão do pau grande, porque esteticamente, para vídeo, né, também, é uma coisa mais robusta, enfim, né? Tipo, o tamanho conta muito, Fomenta né? ali a padronização, pra do filmes, mercadinho. Eu não sei, existe um fetiche com coisa grande. Os héteros têm fetiche com peitão, com bundão, né? Até com o tamanho do órgão sexual feminino, né? Da vagina e tal. Então, assim, quem começou a fetichizar primeiro? Será que foram os homens que começaram a fetichizar essa coisa grande? Bichão, Tudo que tem que ser grande, a mulher tem que ser grande. Nós humanos Com somos muito certeza. podres. Se a gente for... Agora, engraçado, eu queria entender por que tudo tem que ser grande, né? Por que não pode ser pequeno? Por que não pode ter... Eu não sei. Por que se padronizou coisas grandes, né? Como fetiche? Lá, né, na Grécia Antiga, por exemplo, era muito valorizado a questão do corpo masculino, por exemplo, de pau pequeno. Tanto que você vai ver muitas obras aí de arte, estátuas, As sendo estátuas representadas com pequeno. pau Com pinto pequeno, porque pequeno. o pinto pequeno na época era sinônimo de muita Sim, mas atratividade. Isso na Grécia, né? Não, Nesse não. período. E lá, não, e não Nesse só contexto, no contexto, Isso mas você, assim, olha, nessa região, né, essa nessa questão, cultura. é isso que eu tô dizendo, né, nessa questão. É porque vai depender de tempo para tempo, né? Mas a gente sabe que as grandes sociedades, elas ditam muito sobre essa questão estética, né? Tanto de moda quanto esteticamente, né? Eu tô falando, assim, de um período mais atual, assim, né? Onde a informação chega, né? Eu falei sobre a questão da Grécia Antiga porque foi um dos padrões de beleza daquela época para aquele povo, né? Aqui no Brasil a gente já não vai saber muito, né? Porque como a nossa história ela não é tão bem contada, né? E eu não sei, na verdade, porque eu nunca estudei muito bem sobre a história do nosso país, né, nesse sentido, eu não vou saber lhe dizer qual era o padrão de beleza daqui. Mas, enfim, a gente sabe que essa questão de padrões é muito ditável, né? Então, hoje em dia, como a gente tem mais essa liberdade, né, de procurar o que a gente quer, eu acho que o que se sobressai nessa busca é exatamente o que é muito, muito alimentado aí afora, né? Na mídia, nas fotos, enfim. Não é que hoje nós temos a opção de procurar o que a gente quer. Nós sempre tivemos a opção de procurar o que a gente queria. Fosse aí nas boates, né? Ou nas saunas da vida. Antes a gente saía, procurava, mas a questão do sair e procurar podia acontecer que nesse sair e procurar a gente se batesse com alguém que nos interessasse, entendeu? Então a gente não tinha muito esse bloqueio, na época de vocês principalmente, de encontrar e beijar alguém na rua assim aleatoriamente, né? Porque olhou e gostou, né? Vocês não saíam. Mas vamos falar, por exemplo... Antigamente, quando nós íamos à boate ou alguma coisa assim do tipo, uma festa gay, uma boate gay, alguma coisa do tipo, existiam também as padrões.
Existiam. Só que era ali. Eram aquelas pessoas que eram as padrões, né? Fortes, musculosas, que tiravam a camisa na boate e tudo. E ficavam entre elas. Elas ficavam entre elas. E existiam as pessoas normais. Que eram as pessoas Eu existiam as padrões pessoas e as normais. normais. que não eram... Ou Bicho, seja, as a senhora padrões está são dizendo que elas não são normais? as padrões não são. São anormais, sim. Não, existiam as... Não, existiam as bichas pedestres, vamos dizer assim. Que são as pessoas com corpo não malhado, ou magras, ou gordinhas, ou pretos. Então, elas estavam ali e elas ficavam entre elas e era aquilo ali. Com o advento da internet, com o advento dos aplicativos, o que eu percebi foi que ou você atende, né, na realidade, a todos esses pré-requisitos, ser forte, malhado, Pois ser bem. forte, malhado é a mesma coisa, né? Ter barba, ter um cabelo com corte. Quer dizer, você tem que parecer um homem hétero para que você possa ter uma vida sexual. E quando eu falo que você tem que parecer um homem hétero, você tem que parecer um homem hétero nesses padrões. Eu queria tirar aí desse conceito o negócio hétero. Na verdade, você tem que parecer um macho, que é bem diferente de parecer um homem hétero, né? Porque um homem hétero Isso. tem muito... Tem suas... Tem as diferenças, né? Nossa. Eles são diversos. Exato. Exatamente. Mas é justamente Um isso. macho. Você tem que parecer Macho um alfa, macho, um né? Você tem viking, que você tem que parecer Homem das cavernas. um exato. lenhador, vamos dizer assim, né? Que é a denominação que eles gostam de usar hoje Com em a dia. rola tamanho de uma garrafa PET, 2 litros. A parte. É um brinquedinho à parte. Eu observo que muita gente hoje em dia tá aí correndo atrás desse padrão e muitas vezes elas se frustram. Porque tem coisas que dá pra fazer e tem coisas que não dá pra fazer. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês pensam com relação a isso, assim. Vocês acham que realmente os aplicativos abriram essas portas dos infernos? Ou eu tô ficando louca? Não, na verdade, o problema não está nos aplicativos, né? O problema está em nós mesmas, né? Nos usuários. Exatamente, nos usuários. Somos nós quem transformamos os aplicativos, entendeu? Porque, mas assim, voltando para essa questão do tamanho do pênis, né? Eu não me lembro quando foi que isso se tornou importante, mas a gente não pode. Eu detesto hipocrisia e assim, eu quero tentar falar da maneira mais franca possível. Eu não sei quando foi que isso se tornou uma questão a ser pensada na minha vida, mas assim, quando eu me dei conta, eu já estava Possuída pelo ritmo ragatanga. eu já tava com esse fetiche internalizado. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Por homem do pauzão. Uhum. Então, assim, eu não sei quando foi que isso começou na minha vida, mas na verdade, eu acho superficial e escrota do mundo, sabe? A gente tá focado no tamanho do pênis de alguém para se relacionar com as pessoas. Eu entendo. É uma questão que tem a ver com desejo, é uma questão cultural. E assim, eu falo por mim, eu tô tentando desconstruir muitas coisas. Tudo isso aqui, para mim, essa conversa tá sendo maravilhosa com vocês. Porque a gente vai ouvindo a opinião dos outros, o que é que as bichas acham, o que é que vocês que estão ouvindo, que vai nos dar esse retorno, né? Que se vocês quiserem se abrir para falar sobre o que vocês pensam, sobre o que vocês acharam da nossa conversa. E eu fico Nossas pensando... redes sociais estão aí pra isso. Exatamente. Mandem. Gente, olha, se vocês ouvirem as nossas conversas e quiserem, né, individualmente debulhar, falar sobre algum assunto no privado, fiquem à vontade, a gente fala e a gente pode trazer esses assuntos se vocês quiserem aqui para o nosso podcast. Né? Os aplicativos hoje trouxeram aí também, né, com ele veio também a ignorância do povo, né? Tem muita gente que expõe ali a sua, entre aspas, opinião, né, disfarçada de os meus gostos, por favor, respeite os meus gostos, mas Não, são preconceitos e falas machistas, né, disfarçadas de opinião. Né? né, que diz, eu não gosto, não curto afeminado, não curto gordo. Eles não põem nos aplicativos, mas a gente sabe que pessoas retintas também têm um pouco de dificuldade de encontrar parceiros ali, geralmente quando encontram de uma forma muito sexualizada de fato. Né? Tipo, porque acha que o preto lá vai ter o maior pau de todos, enfim, né? E tem esses estigmas. Eu acho que o problema
não tá só em quem procura. O problema também está em quem é Também. procurado. Quando essas linhas se cruzam, tanto as bibas mais novas como as bibas mais velhas, Eu vou discordar do que a Tiaga disse, porque eu acho que o problema é ser bonito. O problema está entre ser bonito e ser feia, querida. Essa que é a questão. Também acho, também é uma... não, mas a questão, o que eu tô falando é o seguinte, meninas. A busca dos mais velhos por estarem num padrão, de todos na realidade, mas eu tô falando A especificamente cobrança, né? das pessoas mais velhas. Essa cobrança exacerbada que eles fazem a si mesmos pra estar num padrão e conseguir pessoas também em um padrão desejado, é um problema que se cruza com o problema dos mais novos que buscam esses padrões e que são cada vez mais exigentes. Porque eu não entendo como é que as pessoas abrem a boca hoje pra dizer que uma pessoa com 30 anos é uma maricona, que é o termo que se usa. Eu não E concordo acho com isso. pejorativo, na verdade. Chamar uma outra pessoa... Sim, é muito pejorativo. No meu tempo e no seu tempo, Jorginho, também, as pessoas que eram consideradas maduras, elas tinham 50, 55 anos, E devia ser o 60 contrário, porque hoje a anos. gente pode... Como é que eu posso dizer? A gente pode estender a nossa velhice, aparentemente falando, né? Sim, mas uma pessoa com 30 anos, ela não é uma Mas eu- pessoa velha. É isso Você tem que que eu tô dizendo. enfatizar isso pra quem tá ouvindo e quem vai ter esse Esse pensamento na cabeça. Porque, meu bem, eu não, é como eu disse, eu não me sinto velho. E sei que não sou. Isso Apesar é algumas de ter pessoas... 1.500 anos. Exatamente. Pois é. A senhora é vivida, né, gata? Mas eu tenho certeza que muitas vezes, você que utiliza aplicativos, quando você Sim. disse a sua idade, alguém já disse pra você. Ou deu bloco, ou nem disse. Ou disse, desculpa, não rola. Ou não diz nada, simplesmente para de conversar. Na verdade, quando a Jorge fala a idade dela, o povo tem uma reação muito tipo, nossa, como assim? 40 anos? Existe isso, mas Tão bonita, Mas Tão mãe. jovem. olha, nós temos sérios problemas para resolver dentro desse mundo GLBTQIA+. Coisas complexas que eu sei que algumas pessoas... desculpa, gente, LGBTQIA+. LGBT. Que a gente às vezes fica colocando dentro da gaveta. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de falar sobre determinadas coisas, acham o assunto meio chato. Não, vamos falar sobre isso não, vamos falar sobre coisas mais leves. Mas eu acho que a gente tem que começar a desconstruir algumas coisas, porque é muito complexo. A gente tem problema com tudo. A gente tem problema com ser afeminada, com trejeito, tem problema se a pessoa tem um pau grande ou pequeno. Tem problema com cor, tem problema com idade, tem problema com Com quê? espessura, com tamanhos. peso. Gente, a gente coloca problemas em tudo. Em tudo. E aí tudo se afunila e tudo gira só em torno de pessoas que estão ali com aquele rótulo de padrão. Você tira pelas redes sociais, né, gata? Você vê uma pessoa normal como eu posto foto, não tem seguidores, não tem curtida. Um padrão posta foto mostrando a raba de cueca, 2.000 curtidas, 13.000 seguidores. Porque as pessoas procuram ir por aquele meio e aquilo fica encrostado nas mentes das pessoas. Eu não sei se vocês têm percebido o tanto de ataque de pessoas com corpos esculturais e necas avassaladoramente inchadas dentro de suas cuecas, porque pra mim tem aparecido tanto assim. E olha que eu juro a você, Sim. isso diante daquilo que você acredita. Eu não pesquiso esse tipo de coisa no Instagram, por exemplo. Então, mas aí onde tá? É muito bonito de ver. A gente tem que remover da nossa cultura, deixar um pouquinho os bonitos serem feios e os feios se tornarem bonitos. Vamos mudar um pouquinho esse jogo? Quem sabe um dia, né, a gente chega lá. Eu não posso falar muito sobre o tempo atual com relação ao aplicativo e tudo mais, porque assim, eu realmente não usei. Mas fica a questão, e poderia usar? Poderia. E Poderia, Marcelo, bicho, por que não? Todo mundo é livre. Meu amor, eu não sou dona... Querida, eu não sou dona Arrasou, dele, eu não sou dona bicha. de ninguém, tá? Ele faz o que ele quiser da vida dele. Eu só sou E dona de olhe mim. lá, né, que ser dona ele de se si sentindo mesma já feliz, é grande, tá grande entendendo? coisa, viu, querida? Já dá trabalho. Já dá trabalho, tá entendendo? Mas assim, Entendeu? como o nosso relacionamento não é aberto, pelo menos até o momento, estamos fechados com a vai monogamia. abrir, sim.
Eu Né? quero meter meu cu na boca das duas. Mas assim. E peidar. Ai, que nojo. Baixaria. Mas, meninas, eu quero saber de vocês sobre a questão. Essa Do- bicha é muito caricata, né? Ela é demais, bicho, eu não aguento. Então, meninas, agora que a gente já discutiu sobre tudo isso, eu quero falar um pouquinho sobre cultura pop. Sobre as nossas divas. E aí eu vou agora começar Ai, eu não. mesma. Não vou Não mandar a Jorge permito. começar, não, porque eu sempre mando ela começar. Mas fica à vontade. Eu gosto de ouvir as amigas primeiro, pra depois ter uma ideia do que eu vou E aí? falar, né? Esperta. Eu acredito, eu já digo disse quem é. quem é, né? Nada melhor do que falar E de começar. diva, que começando pela Rainha diva, Madonna. que é Madonna, Too né? classic for this one. Ela pode ser ela é uma diva, né? Mas é uma diva desse tempo, né? Ela não é uma diva que abriu portas, né? Mas sabe uma coisa que eu acho muito engraçado, que eu tava pensando esses dias enquanto eu tava voltando pra casa, já que se falou em Madonna e Beyoncé ao mesmo tempo aqui, é que Beyoncé tá fazendo hoje em dia o que as divas do passado faziam. Porque eu acho que a indústria da música, eu não vou entrar muito nesse tema não, mas eu acho que a indústria da música industrializou tanto a coisa que a coisa ficou muito rasa. E o que eu vejo que Beyoncé faz é justamente o que Madonna fazia lá no passado, porque em 1990 Madonna lançou o The Immaculate Collection, que era um CD, e na época, ou vinil, ou fita, e uma fita VHS, que continham todos os clipes daquele CD, daquele álbum, vamos colocar assim. E hoje em dia eu vejo Beyoncé aí lançando seus álbuns visuais, e as bichas ficam todas loucas, tal. E, ai, Beyoncé é linda, rainha, e é realmente. Mas assim, ela não inventou a roda não, gente. Ela tá olhando lá pra trás e vendo o que as grandes fizeram e trazendo pros dias de hoje. Sempre vai ter uma que vai pavimentar, né? Pra que outras possam andar. Não, a Madonna pavimentou por um tempo. Agora quem tá pavimentando são as artistas que estão vindo, né? Isso é super natural. Isso é um fenômeno natural. Mas é porque a gente tem que falar sobre os nichos aí, né? Tipo, Madonna pavimentou naquela época, na sua época, na verdade, né? De forma muito inovadora pela época que ela estava Sim, pela vivendo. época. Né? Hoje, Beyoncé tá pavimentando nessa época atual exatamente Pegando pelas novos causas, temas, né? exatamente pelas novas causas. Pavimentando o quê, bicho? Beyoncé chegou, já existia um ninho de viado. Já existia um Não, mar eu de não tô viado. falando. Madonna trouxe eu esses não tô viados à falando tona. sobre a nossa classe LGBT. Eu me rebelando contra a Beyoncé. Acabei de elogiar, já tô me rebelando aqui, né? Uma coisa que eu posso afirmar é que... Tudo bem que não é uma diva, né? Mas acaba sendo uma diva. É que o que nós entendemos hoje por showbiz, que é aí esses grandes shows, esses grandes concertos e essas grandes turnês, quem criou essa porra toda foi Madonna e Michael Jackson. Então, assim, não tem como negar que essas grandes lendas fizeram a coisa ser como as coisas serem como são hoje. Porque você imagina, em 92 ou 90, eu não lembro, o Girly Show é de que ano, 93. Jorginho? 93, né? Então nem 2 É. nem 90. Então, 93, Madonna tava fazendo um show da qualidade do Girly Show. Concordo. Pra mim é um... Acho que é o show que eu mais assisto. Eu adoro esse show. É muito bom. Me deu saudades. Queria ver. Acho que eu vou ver daqui a pouco, quando terminar o Ai, meu Deus do podcast. céu, lá vai. Mas enfim, eu já falei, Jorge já falou, Marcelo já falou e a senhora Denise, Eu... me conta. Bilhão. Qual é a tua diva pop? Bicha, falar de... Eu não falei que a minha diva pop era Madonna, não, meu amor. Nem Beyoncé, não, tá? Mas deixa pra lá. Ih, Continua. intriga. Hoje não tem. Então quem é a tua diva Fala, pop? não, tá. A minha diva mesmo, eu gosto muito da Emily, né? Como a grande diva pop gótica. E da Cher, né? Pra mim ela é uma grande artística, fantástica. Pra mim ela é como se fosse uma deusa, assim, Ela, Cher tá em cima, a Madonna tá na terra e o resto tá embaixo. Mas e tu, viadinho? Dominique, e tu, Dominique? Qual é a tua diva pop? Não vale dizer Yebe Smith, tá? Ali no pop, uma criatura que eu gosto muito do trabalho dele é Sam Smith. No gênero pop, é dele que eu gosto muito. Me identifico muito com o trabalho dele. Por causa de ser uma gay, né? E
ser afeminada, enfim. Acho o trabalho dele maravilhoso. Também gosto muito do timbre de voz dele, né? Uma coisa metálica. Eu gosto do Sam, mas eu não, É. não escuto tanto, não. E, assim, uma pessoa que eu endeuso, não sei qual Faz a pronúncia que endeuso. tu quiser, fiado. Enfim, uma pessoa que eu endeuso muito desde do início ali da minha adolescência é a Hayley Williams, de Paramore, porque é a banda, assim, que eu carrego e que tem se modificado, assim, e percorrido toda a minha mudança também, né? Eu acho que eu evoluí junto com essa banda, assim. E aí, Jorge, quais são as tuas divas? Me conta. Bom, eu tenho duas grandes divas, né? Ninguém se importa. Obrigada. Próximo assunto. Em espectros completamente diferentes. Uma é popérrima, super pop, a outra nem tão pop assim, mas assim, obviamente eu tenho que falar da Madonna porque ela foi uma artista que me inspirou muito no meu início, né? De carreira gay, né, e tal. Me inspirou muito até, né? Bastante. Me inspirou demais. Mas assim, enfim, maravilhosa. demais. Madonna é foda. Um dia falaremos sobre esse eu assunto gosto aqui. muito da Madonna. Ainda escuto Madonna das antigas. Gosto muito da década de 80 e 90 da Madonna. Uhum. E uma outra diva que eu carrego no peito, no meu coração, que eu acho que eu vou levar pra vida inteira. Enya, obviamente. E é isso, ela é maravilhosa. A Enya, ela é a rainha Da pop música da New música Age, New que ela não Age, gosta. né? Essa denominação é É. horrorosa, mulher. Eu também achei, viu? Eu não quero New falar, Age mas nem eu- se usa mais. New Nem usa. Age. Esquece essa palavra que ela é. E qual é a dominação, gata? Ela não A usa. denominação. Essas questões, assim, de nomes, é muito pra categorizar loja de disco, né? Hoje em dia você não usa mais isso. Esses eu termos. denominaria brega. Coitada. Brega é a senhora está viva, isso é muito brega, gata. A senhora já deveria estar morta, enclausurada, sei lá, no inferno. Mas meninas, eu quero agora ir pra um lado Vamos mais sim. picante. Gosto. Ai, fala. Picante de picos e pimenta. Ai, fala. Bota uma civicoque na mesa. Então, meninas, eu queria saber de vocês sobre essa questão de personagens na hora de você ser um passivo e na hora de você ser um ativo. Que a gente sabe que tem, né? Você não vai ser passiva e você vai vestir aquele mesmo personagem pra ser o Ai. ativo, né? Não, Ai, caralho. não, nem é muito assim. É. Mas diz, Thiago, o Então, que é que tu acha? por muito tempo eu vesti o personagem do ativo, né? E, inclusive, depois que eu conheci Marcelo, durante muitos anos, eu fui apenas o ativo da relação. E de um tempo pra cá, eu tenho me permitido a ser um pouco passivo em determinados Mas aí momentos. mas aí é o que eu tô falando. É quando a gente tá começando, quando a gente tá conhecendo alguém, né? É um problema você. Mas eu vai, tô- desenvolve, eu te atrapalhei. É um problema, mas assim, por exemplo, durante muito tempo eu tive nesse lugar de ativo e estava muito confortável com isso. Só que chegou um ponto que eu percebi que existia necessidade na minha relação de que eu cedesse. E eu percebia que eu não cedia, não era porque eu não gostava, era porque eu não queria me ver Posição. naquela posição. Como era que tu achava que tu ia se sentir como? Diminuído? Não diminuído, eu acho que diminuído não é a também palavra. acho que não. Mas era como se eu tivesse num lugar de muita vulnerabilidade que eu não queria estar. Ainda tem um pouco de tabu, sim, não vou mentir. Mas hoje em dia eu tenho trabalhado a versatilidade na minha cabeça. Maravilhoso. Mas e pra tu, Jorginho? Como é essa questão? Ainda não é 100% desconstruída, mas tipo, eu gosto eu sempre digo isso pra todo mundo que pergunta, pros amigos, pra quem eu vou conhecer, eu sempre falo. Eu consigo gostar 100% de ser ativo, como também costumo gostar 100% de ser passivo. Óbvio que tem uma trans ou outra quando eu sou ativo que não é bom, que a performance não foi legal, que não foi bom, e a mesma coisa acontece quando eu sou passivo. Eu gosto dos dois. Agora, eu acho difícil, numa relação, você manter... O que eu vejo como dificuldade pra mim, né, é você ser versátil com uma pessoa só, porque você tem que estar sempre trocando de personagens. Entendeu? Então, você tem que estar pronto pra isso, pra trocar esses personagens. E a outra pessoa tem que estar aberta, tem que entender essa dinâmica da troca de personagem. Não é fácil, nem pra mim,
E às vezes também não é fácil para outra pessoa, entendeu? Lhe ver como um passivo, entendeu? A gente sabe que às vezes a gente começa uma relação com algumas omissões. A gente começa uma relação, a pessoa achando que você é só ativo. Às vezes a gente não tem uma conversa totalmente aberta, entendeu? Deveria, né? Enfim, mas é Sim. isso. É o que eu tenho para falar para vocês por enquanto. Não sei se a Dominatrix quer falar alguma coisa sobre... Como eu já falei, né? Eu sou muito mais passivo do que ativo, antes de tudo. Né? Minhas relações sempre foram mais com pessoas ativas. Né? Tipo, eu sempre fui mais procurado por pessoas ativas do que por pessoas passivas. E, obviamente, Porque a senhora faz muito o número dos ativos, né? eu entro Vamos botar num- umas aspas aí nesses ativos? eu entro num estereótipo, né, visual aí, onde os ativos preferem, né? Onde esses ativos, entre aspas, preferem. Porque eu sou magra, né? Sou bem magrinha. É fácil de dominar, né? Sou fácil de dominar. Eu acho que os ativos buscam muito as novinhas porque as E novinhas são mais fáceis de dominar. Não, eu ia dizer outra É coisa. porque eu sou submissa mesmo. As novinhas, elas são mais facilmente submissas, Sim. não é? Sim, Eu acho. Sim. E são mais fáceis de enganar. Eu tenho que falar isso. Eu acho que... Eu sinto isso. Eu não me sinto enganada. Não. Porque Nas você já não minhas está mais na relações. idade de ser se enganar. enganada, né? Eu não- Mas não, você mas entendeu mesmo- que eu mas falo. mesmo- Quando eu falo de novinha, é novinha Sim, mesmo. eu sei. Mas é porque mesmo nessa época da minha juventude aí, de novinha, quando eu comecei a distribuir o meu popô, eu não me sinto enganada, né? Porque pra mim era a minha experiência. Eu tava querendo dar mesmo, exatamente, eu tava querendo dar, tava querendo ser submissa, então pra mim era uma luva, caía como uma luva, assim, tipo, você tá querendo me dominar? Tudo bem, vou lhe dar uma surra de cu. E é isso. Então, assim, eu nunca tive muita dificuldade nessas interações aí de procurar os meus parceiros. E tu, Marcelo? Eu sou uma pessoa desconstruída, eu sou versátil. Os meus relacionamentos sempre tive essa questão assim bem aberta, sabe? Com essa boca de seu supona, parceiro bicha. Gata. Se meu parceiro for ativo, tudo bem eu ser Eu passivo. pensava Se ele que for a passivo, tudo bem eu ser só ativo. mamava, mamífera. Mamo Porque essa também, boquinha já querida, tem um mamífera, formato quer dizer, assim com o de- dono de- da de Parma ó. lá. Mozinho. Ai, daddy. Oh, daddy. Então, pra mim, nunca tive essa dificuldade, sabe? Já fiquei com pessoas, já fiz aquele troca-troca, maravilhoso. Adoro ser versátil. Se for pra sentar, vou sentar. Se for pra macetar, vou macetar. Arrasou. E eu não tenho essa dificuldade. Ai, eu menina, quero é eu sentir senti vontade prazer. agora. A bicha deu. Eu quero. Calhou. Eu quero é sentir prazer, sabe? Seja macetando, sentando, linguando, seja Muito lá o bem. que for. Eu acho que o prazer é muito mais Ai, tá válido aí. do que qualquer outra A senhora falou de uma coisa. característica, de uma coisinha que eu sinto muita falta e que eu amo, que é linguar. Bicho, eu amo trabalhar com a boca em todos os sentidos. E Eu tenho os restrições. ativos, Eu os tenho. ativos que eu pego, a grande maioria, não gosta, né, da linguinha no rego, que eu fico... Porque isso tá atrelado à eu passividade, fico né? Ser decepcionada, linguado, porque tá entendendo? eu gosto de usar o corpo todo, assim, né, como... Eu gosto de usufruir do Uhum. corpo todo. Mas é uma delícia você ser versátil. Eu acho que todo Deveria, mundo deveria verdade. ser versátil. Não E passa quando fome, você né? entra num relacionamento. Não passa fome jamais, querida. Quando você entra num relacionamento que você tem outra pessoa versátil, meu amor, é só fogo na cama. Aí vocês cantam Distante de ti, Senhor. Não posso. Meu Deus, a religião deixou resquícios pesados na senhora, não foi? Deixa eu traumas babadeiros. Então, meninas, nós temos hoje... Sim! Temos. Menina, a gente conversou, né? A gente hablou. Eu quero que cada uma deixe aqui as redes sociais para as gatinhas seguirem elas. Alright. A minha é Marcelo Todd, Marcelo com 2L, Todd com 2D. Prazer. A minha é eita.denis em tudo. Mentira, só no Instagram. Eita.denis. Gente, eu não queria passar as minhas redes sociais hoje, é sobre isso. Eu queria passar a rede social do Tá Boa, Mona. É só o que eu quero, que vocês foquem no podcast, tá? Boa, Mona! Também. Hoje é sobre isso, hoje eu tô Hoje ela abusada. foi Ela humilde. militou. Nossa, Ela mano. viu que Mas Humilde. gente, sinceramente, eu quero que vocês foquem no podcast. Eu faço parte desse podcast maravilhoso da minha amiga Tiaga e da minha amiga maravilhosa Marcela Todds.
E da minha amiga Tênis. Lá no podcast vocês vão encontrar a Georgina, né? Pois é, lá vocês vão me encontrar. Vocês vão encontrar uma parte de mim nesse podcast. É sobre Exactly. isso. E a minha é Thiago IGT Power. E quero reforçar mais uma vez aqui a do Tais Boa Mona, que é Tais Boa Mona em todas as redes sociais aí que se resumem pra nós, a Twitter e E Instagram. no cu vai ter. E Não volta cu sobre vai esse ter também, assunto, querida. bicho. No cu tem sempre, né? é, Quer dizer, no sempre cu tem não. sempre. Aqui vai ter sempre no cu. E aqui tá ruim, tá? No cu não tá rolando não, mas tudo bem. E o e-mail do podcast, que é o arroba, ó, a louca, taisboamona@gmail.com, onde vocês vão enviar aí as suas histórias pra gente ler aqui. Pois Os episódios de caros sexta-feira. ouvintes, por favor, deixa a gente saber das histórias de vocês, de onde vocês são, como vocês se chamam, o que vocês Os comem. traumas. Vamos falar sobre Mandem pra tudo, vamos gente. falar abertamente sobre que as são coisas. passivas, Olha, ativas, só versáteis. chegue aqui no podcast se for pra falar abertamente sobre as coisas. Exactly. Pois é, mandem aí suas É, mensagens, fiquem à suas vontade, histórias gente. Um beijo, tia. de evolução, de traumas, de Tudo seja lá o que vocês for. quiserem falar, eu tô aqui pra ouvi-las. É isso, né? Então, beijos, meninas. Beijo. Obrigado. Tchau, gatas. Tchau. Beijos. Kisses.